Então, o último tema desse semestre que nós vamos tratar é exatamente a respeito do terceiro setor. E o terceiro setor, a gente precisa entender um pouquinho a estrutura administrativa, ou relembrar a estrutura administrativa do Estado, principalmente do Estado brasileiro, para que a gente entenda esse terceiro setor. Então, por que o terceiro setor ele surge, né? O Estado, ele é gigantesco. E, nas suas inúmeras atribuições, ele precisa realizar várias atividades. E nem todo Estado ele tem ou condições ou tem capacidade para realizar todas essas atividades. Por exemplo, o Brasil ele é um país gigantesco. E, por ser um país gigantesco, onde as condições de vida do povo são muito diferenciadas, você tem estados onde as condições de vida são melhores do que em outros. E você tem condições também de oportunidades muito diferenciadas. Então, você tem regiões norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, onde em cada estado existe uma situação muito diferente uns dos outros. E às vezes, de cidade para cidade, há situações muito diferentes de condições de vida. Então, exatamente por isso, o Estado nem sempre consegue realizar suas atividades da maneira devida ou de uma maneira satisfatória ou eficiente, no linguajar mais do direito administrativo. Então, exatamente por isso, foi aos poucos sendo criado a administração indireta, e dentro dessa administração indireta foram surgindo instituições que tentavam trabalhar em conjunto com o Estado para fortalecer as atividades do Estado. Surgiu o Sistema S, que nós já tivemos a oportunidade de estudar em aulas passadas. Surgiram as chamadas fundações, e aí nós temos fundações públicas e fundações de direito privado, também que ajudam esse setor. E com esse desenvolvimento foi se consolidando exatamente aquilo que hoje em dia nós chamamos de terceiro setor. Ou seja, um setor agora que trabalha em conjunto com o Estado, em paralelo com o Estado, para ajudar na execução de diversas tarefas, ou de diversos serviços que estão a cargo do Estado. Pois bem, esse terceiro setor, hoje em dia, ele tem duas instituições que são mais utilizadas, que são exatamente aquela que nós conhecemos por ONGs, né? Na verdade é a sigla para Organização Não Governamental, e as OSCs, que são as organizações da sociedade civil. Hoje em dia você vê que tem muitos editais de chamamento dessas associações, ou seja, dessas pessoas jurídicas, para participarem da administração pública, no sentido de que será concedida a elas, ou vai ser delegada a elas, serviços que, a rigor, eram ou ficavam a cargo da administração pública e vão ser delegados a elas, para exatamente eles poderem executar essas atividades e serem remuneradas pelo Estado por conta disso. Dentro desse terceiro setor, nós verificamos que a natureza jurídica dessas pessoas jurídicas que participam desse terceiro setor, geralmente você tem três naturezas jurídicas, né, ou três espécies. Elas podem ser associações, fundações particulares ou organizações religiosas. E, baseado nisso, a gente vai fazer aqui, tentar fazer uma análise a respeito exatamente dessas pessoas jurídicas que nós encontramos no terceiro setor, né? Aquela mais comum de nós encontrarmos são exatamente as associações. Quando nós tratamos com vocês de instituições de direito público e privado, nós falamos um pouquinho sobre a criação das pessoas jurídicas, né? Como é que as pessoas jurídicas elas são criadas. E as pessoas jurídicas que nós temos que, no caso, focar são as pessoas jurídicas de direito privado. Porque a associação ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Onde, se vocês estiverem interessados, o primeiro passo para
você fazer uma associação é reunir todas as pessoas interessadas e realizar uma assembleia, ou seja, uma reunião de todas essas pessoas para a constituição dessa nova pessoa jurídica para essa associação, onde você vai ter que fazer um estatuto social, e esse estatuto social seria bom que vocês procurassem um advogado para que ele entregasse até o mesmo modelo para vocês. Hoje em dia vocês podem achar facilmente na internet, e desse algumas instruções de como é que vocês podem criar essa associação. Porque você tem que colocar dentro de um texto normativo exatamente os elementos principais da associação. Como nome, sede, fazer uma eleição dos membros, de quem vai compor essa diretoria, quais são os órgãos dessa associação, quais são as atividades que vão ser prestadas e assim por diante. Então você tem que organizar essa associação para que ela realize todas as atividades necessárias, para que ela possa efetivamente exercer as suas atribuições, exercer o seu mundo, ou seja, a sua atividade a contento. Depois que você organiza, que você faz essa documentação, que é o Estatuto Social, você tem que, no caso, pegar esse estatuto, que deve ser aprovado em Assembleia, e registrá-lo em cartório. Um cartório de registro de pessoas jurídicas. Depois que você registra em cartório, você vai dar entrada perante a Receita Federal. Então, você vai ter que registrá-lo perante a Receita Federal, que é no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, no INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, no Ministério do Trabalho e em todos os órgãos, as repartições públicas necessárias. E junto ao seu município para tirar os alvarás, contratar um contador e iniciar uma conta bancária, para que essa associação possa ter início. E aí você pode perguntar, mas professor, são várias formalidades. São exatamente as exigências que nós temos hoje, de acordo com a legislação. Legislação essa encontrada no direito civil. Aqui, para que vocês tenham uma maior familiaridade, e quem tiver interesse, a gente já estabelece aqui, como essa aula vai ficar gravada, nós estamos aqui já apontando aí a legislação pertinente para quem tem interesse de fazer essas associações e participarem do terceiro setor. Então, no Código Civil Brasileiro, o artigo 45, ele trata exatamente sobre as pessoas jurídicas, mas o artigo 45, como você pode ver, ele fala das pessoas jurídicas de direito privado em geral, né? Como é que se dá a criação delas. Então, aquele passo a passo que nós lemos para vocês é exatamente de acordo com o artigo 45 do Código Civil, onde você pode perceber aí exatamente o que é necessário para que você inicie uma pessoa jurídica de direito privado, como é exatamente o caso da associação. Tem ainda que, quando você estiver fazendo esse estatuto, ou o Estatuto Social da Associação, você tem que atentar também para o artigo 46 do Código Civil. Por quê? Porque o artigo 46, ele diz que, quando for registrar essa associação, precisa obrigatoriamente conter essas exigências, ou seja, você precisa satisfazer todas essas exigências. A denominação da pessoa jurídica, os fins, a sede, o tempo de duração, sendo que o tempo de duração ele pode ser por prazo determinado ou por prazo indeterminado. Se for por prazo indeterminado, você tem que registrar qual é a data de início e dizer que você não tem uma previsão de fim, né, enquanto ela executar suas atividades. Se vai ter um fundo social, quando houver. O nome e a individualização dos fundadores ou instituidores dessa associação, dos seus eventuais diretores que vão ser escolhidos. O modo por que se administra e representa essa pessoa jurídica, tanto ativamente quanto passivamente, tanto no ambiente judicial como fora dele, extrajudicial. Se o ato constitutivo é reformável, o que é isso? Ele pode ser alterado em relação à sua parte administrativa. Se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais, ou seja, aquilo que a associação contrai de dívidas, os seus membros, eles participam ou eles não participam. E também as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio, caso ela seja extinta. Também é importante, quando você estiver
quando vocês tiverem por base ou pretensão de formar associação, exatamente o artigo 53, onde você fala sobre a constituição de pessoas jurídicas que não tenham finalidade econômica, como é o caso exatamente das associações. Além dele, nós temos também o artigo 54, que também disciplina efetivamente, no caso das associações, o que é necessário conter. O artigo 55, o qual vai tratar exatamente dos direitos dos associados, né, onde como é que tem que estar regulamentado o associado, quais são os direitos que ele deve ter. O fato de que a qualidade associada é transmissível ou não a outras pessoas. E aí você vai ter que estabelecer se ele vai ser titular de cota, de fração ideal do patrimônio da associação, ou se a associação não vai ter patrimônio. Então, você se definir todas essas questões que são definidas exatamente dentro do estatuto naquela reunião inicial, e se ocorrer alguma mudança ao longo do período de existência da associação, ela pode vir a ser modificada, essa circunstância. E também tratar da exclusão do associado, ou seja, essa pessoa, ela tanto pode sair, ela tanto pode ingressar por conta própria, como ela também pode sair por conta própria. Esse direito de ingressar e sair de pessoas jurídicas é um direito consagrado na Constituição brasileira. Entretanto, se essa pessoa quiser ficar, mas ela tiver, digamos, dando mais dor de cabeça do que contribuindo com a associação, a própria coletividade, a própria associação, ela pode tomar a decisão de excluir este associado. Mas essa exclusão, ela não pode acontecer de qualquer maneira. Ela tem que acontecer dentro daquilo que estabelece tanto a Constituição Federal de 88, como também aquilo que estabelece as normas pertinentes. Temos também aí o artigo 58, que é exatamente o exercício dos direitos por parte dos associados, e o artigo 59, que fala exatamente das Assembleias Gerais, no caso dessas coletividades, das pessoas jurídicas. O que é que uma Assembleia Geral ela pode e não pode fazer. E também sobre a convocação dos órgãos deliberativos dessas pessoas jurídicas, que deve estar também contido dentro do Estatuto. Então, tanto o Código Civil quanto o Estatuto, eles vão regular sobre a convocação e funcionamento desses órgãos deliberativos das associações. O artigo 61, ele vai tratar de uma possível dissolução. Por quê? Nós sabemos que a ação humana, ela tanto pode ser correta, como ela também pode ser equivocada. Se essa ação humana ela for equivocada, tem que se avaliar o equívoco ou o erro. E nós sabemos, por aquilo que a gente já estudou no direito, principalmente em instituições de direito público e privado, que existem erros que o direito considera como sendo sanáveis, ou seja, existem erros, vícios, problemas que você pode contornar, que você pode resolver, que você pode corrigir, mas também existem erros que são considerados insanáveis. E nós lembramos que o prefixo in quer dizer não. E por isso que eles não são passíveis de solução, que eles não são passíveis de serem resolvidos. Então, por isso que, no caso da ocorrência de algum erro grave, de algum problema grave dentro dessa pessoa jurídica, ela pode vir a ser dissolvida. E essa dissolução ela não pode acontecer de qualquer maneira. Já existe a previsão legal, que tem que ser repetida nos estatutos, de como é que é quais devem ser as providências de dissolução dessas pessoas jurídicas. Bem, visto essa parte inicial de como é que você cria uma associação e quais são as normas principais que vão reger essa associação, ou seja, que você tem que respeitar dentro dessa associação, a gente precisa entender um pouquinho mais o funcionamento dessas associações, né? Então, vamos começar essa análise das associações exatamente através dos seus órgãos. E aí, dentro da associação, geralmente nós temos a Assembleia Geral,
E o que é a Assembleia Geral? É quando você convida todos os associados a se reunirem para fazer deliberações, para tomar deliberações. Numa linguagem mais formal, nós dizemos que a Assembleia Geral é o órgão deliberativo máximo com competência privativa legal para destituir administradores e alterar o estatuto. O que quer dizer isso? Que o órgão deliberativo mais importante da associação é exatamente a sua Assembleia Geral. Ele tem poderes extraordinários, inclusive de alteração do próprio estatuto, como também a retirada dos administradores. Além dessa Assembleia Geral, nós podemos ter conselhos. Geralmente, os conselhos mais importantes são o Conselho de Administração, onde esse Conselho de Administração ele vai assumir um papel decisório nas Assembleias Gerais de grandes associações. Por quê? Porque eles é que vão assumir e vão gerenciar essas Assembleias Gerais. Então, por isso que o papel deles é importantíssimo. O Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, ele vai tratar das finanças ou da governança, da transparência, saber como é que está acontecendo as atividades dentro daquela determinada associação. E nós temos também as diretorias. As diretorias, elas já são diferentes, porque elas são órgãos executivos, ou seja, são pessoas ou grupos de pessoas que têm que efetivar, que executar as decisões que são tomadas pela Assembleia Geral ou as atribuições que já foram definidas dentro do seu estatuto. Pelo que nós vimos aqui, os conselhos de administração e os conselhos fiscais, eles são facultativos. Entretanto, ou seja, nem toda associação ele é obrigado. Mas se você for uma organização social, uma organização da sociedade civil, precisa-se ter um conselho de administração. Se for uma OCIP, precisa ter o conselho fiscal. Então, dependendo do tipo de associação, da espécie, da atividade que vai ser realizada, você precisa tomar cuidado exatamente para saber quais são os órgãos que devem compor essa determinada associação. Dentro desses órgãos, os órgãos que nos chamam mais atenção são exatamente a sua diretoria, ou seja, aquelas pessoas que efetivamente vão trabalhar mais para efetivar aquilo que é definido dentro do estatuto daquela determinada associação. E aí, dentro da diretoria, os cargos principais são de presidente, vice-presidente, tesoureiro e secretário. O cargo de presidente, ele é muito importante, por quê? Porque é ele que vai tomar as decisões primordiais desta determinada associação. No linguajar jurídico, nós dizemos que o primeiro integrante do organograma de uma ONG compete a ele convocar as assembleias, reuniões de diretoria, acordar convênios, parcerias e receber doações destinadas à entidade. O que é que significa isso? É que, em regra, é o presidente que representa a associação tanto internamente quanto externamente, ou tanto judicialmente como extrajudicialmente. Por isso que você vê que ele tem tantas competências. Já por sua vez, o vice-presidente. O vice-presidente ele está ao lado do presidente no organograma de uma ONG e o seu papel é o de auxiliar o poder substituir o presidente quando necessário. Ou seja, quando o presidente não puder atuar em determinadas situações ou quando ele estiver afastado, licenciado, assume o vice-presidente. Também pode ser o caso que o presidente estiver muito assoberbado de trabalho, se estiver com muito trabalho, ele pode pedir ajuda do vice-presidente para ajudar em algumas demandas. O cargo de tesoureiro. O tesoureiro ele vai cuidar efetivamente da contabilidade das finanças, né? Então, ele tem o dever de supervisionar e elaborar os serviços financeiros, como pagamentos e recebimentos, além de conversar diretamente com a contabilidade. Então, quem vai mexer ali de uma maneira mais direta com as finanças da associação é exatamente o tesoureiro. Já quem vai exercer o cargo de secretário, ele vai exercer as atividades burocráticas e administrativas, como é o caso de fazer o registro das reuniões, redigir as atas das reuniões que são feitas, tanto pela Assembleia Geral, como também aquelas que são feitas
pelas comissões, enfim, ele vai cuidar exatamente de toda essa parte burocrática e administrativa. As qualificações, né? Ou seja, quais são os tipos de entidades que nós podemos ter dentro do terceiro setor. Pode ser uma organização social, e aí, se for organização social, ela vai ter que, a associação vai ter que seguir os moldes estabelecidos pela lei federal 9.637/98, pode ser um OCIP, e enquanto OCIP, ela vai ter que a OCIP é a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, e aí ela tem que seguir os moldes ou as regras estatuídas na Lei Federal 9.790/99. Ela também pode ser considerada uma instituição de utilidade pública, né? E aí essas instituições de utilidade pública, elas têm o seu reconhecimento perante os legislativos, né? Ou seja, faz-se um procedimento perante os legislativos para esse reconhecimento, e a utilidade pode ser a utilidade pública federal, estadual e municipal. Atualmente, a lei que regulamentava a utilidade pública federal, ela foi revogada. E, no lugar, foi estabelecido exatamente esse SEBAS, que é esse cadastro, que é feito junto ao Ministério do Desenvolvimento Social, ao Ministério da Saúde e ao MEC. E ele é submetido a entidades beneficentes. E o que é que se interpreta como entidades beneficentes? São exatamente aquelas entidades que têm fins filantrópicos. E o que é que significa você dizer fim filantrópico? O fim filantrópico são exatamente aquelas instituições que não visam o lucro, ou seja, que querem exercer suas atividades, mas elas não vão aproveitar em nada essas atividades, elas não vão ser remuneradas por isso, por exercer essas determinadas atividades. Pois bem, a lei que regulamenta, também hoje em dia se chama muito, né, criou-se esse termo, o marco regulatório das entidades beneficentes no Brasil, é exatamente a Lei Federal número 12.101 de 2009. E aí a gente passa a analisar alguns desses modelos, né, que hoje em dia, para aquelas pessoas que querem participar da administração pública, podem constituir as suas associações, seguindo os modelos estabelecidos tanto pelo Código Civil como pela lei específica do modelo que você escolheu, para participar da administração pública, para dar o seu diferencial, para dar a sua contribuição à administração pública. No caso, se você escolher um OCIP, uma organização social, ou uma organização da sociedade civil, você tem as vantagens dela, a possibilidade de remunerar seus dirigentes, ou seja, os dirigentes eles podem receber salários, a possibilidade de firmar termos de parceria com o poder público. E aqui eu colocaria aqui para vocês os esclarecimentos. O que é essa possibilidade de firmar parceria com o poder público? Significa o seguinte: hoje em dia nós temos, vocês sabem muitas vezes que tem presídios hoje em dia onde eles não ficariam mais a cargo do Estado, ou seja, quem administraria não seria mais o Estado. Quem administraria os presídios seriam exatamente essas organizações sociais. Então, quando você tem uma dessas organizações sociais, a rigor, se você fosse fazer a contratação desses serviços, porque seria a prestação de serviços, se fosse uma pessoa jurídica que visa o lucro, você deveria fazer uma licitação e, consequentemente, fazer um contrato administrativo. Como hoje em dia surgiu o terceiro setor, você pode fazer um edital de chamamento e, ao invés de você fazer um contrato administrativo, você faz um termo de parceria. Qual é a diferença? É porque quando você faz a licitação e você contrata a empresa ela visa o lucro. Já quando você faz esse edital de chamamento e fecha os termos de parceria, não existe o viés ou o interesse do lucro. Então, por isso que você tem essa possibilidade de fechar esses termos de parceria. Mas aí, esses termos de parceria, você só fecha após esses editais também de chamamento,
que o poder público ele faz. Isso daí, hoje em dia, eles podem fazer para presídios, para menores infratores, para as instituições que cuidam de menores infratores, pode fazer para creches, pode fazer, hoje em dia, para a gestão do setor público, por exemplo, gestão de hospitais, ou gestão de unidade de saúde. Então, hoje em dia, se desenvolveu muito essa matéria e hoje em dia ele pode ser utilizado para vários casos, ou seja, em diversas situações. Além disso, nós temos também como vantagem que o procedimento de obtenção da qualificação ele é centralizado e simplificado e possui critérios objetivos, ou seja, é só você ver na legislação os critérios e você pode se adequar a esses determinados critérios. Outra possibilidade também é receber doações de pessoas jurídicas que possam ser dedutíveis no imposto de renda, né? Mas ele vai até o limite de 2% do lucro operacional. E também a possibilidade de receber bens apreendidos, abandonados ou disponibilizados, administrados pela Secretaria da Receita Federal. É por isso que hoje em dia, de vez em quando, você vê esses bazares. Por quê? Porque geralmente a Receita Federal, a pessoa se cadastra perante a Receita, e a Receita, como ela tem muito material que é apreendido, e esse material que é apreendido e tem uma boa procedência, não é o pirata, certo? Excluído os piratas, porque os piratas, na verdade, eles são produtos falsificados. O produto que é recolhido pela Receita, ou que é apreendido pela Receita, e verifique que ele é pirata, ele vai ser destruído, porque o Estado ele não pode estimular a pirataria. Então, todos esses produtos que vão ser vendidos nesses bazares, eles são exatamente produtos de procedência que foi atestada a sua veracidade, a sua autenticidade. Então, mas aí, como o Estado ele não tem a função de comercializar, ele faz a doação para essas instituições, para que as instituições elas façam as vendas no valor mais acessível, exatamente para que ela consiga fazer dinheiro, para que ela consiga se manter. É uma forma de apoiar essas instituições. O marco regulatório do terceiro setor, e aqui a gente tem que ver exatamente algumas peculiaridades, né? O marco regulatório do terceiro setor, ele foi feito no ano passado, né? Em 2020, é a Lei Federal número 13.019, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Essa lei, ela estabeleceu que pode ter essas parcerias entre as organizações sociais e as organizações da sociedade civil e a administração pública em geral, mas desde que ocorra nos termos da Lei 13.019 de 2014. Também estabelece critérios para a sustentabilidade do terceiro setor e para a certificação, onde você simplifica e desburocratiza algumas situações do terceiro setor, como o regime tributário, a situação dos títulos e dos certificados otorgados pelo Estado a essas instituições. Por quê? Porque antigamente o que acontecia? Tinha muita exigência era burocrática. E por burocracia, essas instituições elas acabavam emperrando. Então, para acabar com isso, é que veio exatamente essa visão de dar ao sistema maior sustentabilidade. O outro ponto importante do marco regulatório foi exatamente o conhecimento e gestão de informações. Por quê? Porque através dessa organização, ou seja, dessa exigência legal de organização dessa atividade, conseguiu se fazer estudos e pesquisas sobre essas atividades e elas têm sido cada vez mais desenvolvidas dentro do Estado. Então, essa organização está levando ao maior desenvolvimento e, consequentemente, a maiores benefícios trazidos por esse determinado setor. Referente àquela diferenciação do regime tributário, né? A diferenciação do regime tributário nós encontramos exatamente na Constituição Federal, mais especificamente no artigo 150, onde o artigo 150 ele diz: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Ou seja, é a União que está, no caso, fechando a possibilidade de fazer a cobrança desses tributos. Então, não pode se cobrar, no caso aqui do artigo 150, não pode cobrar imposto. Né? Então, não pode cobrar nenhum imposto sobre
patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Então, perceba aí exatamente que as OCIPs ou as OSCs, elas podem se encaixar exatamente nessas entidades, nessas instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. O artigo 195, ou mais especificamente o parágrafo 7º do artigo 195, ele também trata de uma isenção, né? Que é a isenção ou uma imunidade também para a contribuição para a Seguridade Social, às entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. A lei é exatamente aquele marco regulatório. Então, além dos impostos sobre patrimônio, rendas ou serviços, você ainda pode ter a imunidade sobre a contribuição para o INSS. Continuando as imunidades, nós temos ainda o artigo 203 da Constituição Federal de 88, que diz: assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos. E aqui você elenca os vários objetivos, né? Proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária, como também a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso, que comprove não possuir meios de sobreviver de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Então, você verifica exatamente que essa imunidade, ela vem exatamente desse intuito ou desse objetivo, dessa finalidade dos constituintes originários de quererem ajudar na ordem social do país, ou seja, ao setor social do país. O artigo 146 também define aí limitações constitucionais ao poder de tributar e, por causa dessa disposição, o CTN foi recepcionado como lei complementar e é considerado, mesmo não havendo a palavra complementar, como sendo uma lei complementar. Em relação ao Código Tributário Nacional, é importante, para quem vai atuar nesse setor, conhecer o artigo 9º do Código Tributário Nacional, onde veda à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a cobrança de imposto, e aí ele repete a determinação da Constituição Federal, que é uma norma infraconstitucional, então tem que obedecer aquilo que foi estabelecido na Constituição. Mais à frente, no artigo 14, estabelece que essa imunidade, né, prevista lá na linha C do inciso 4 do artigo 9º, ela é subordinada, ou seja, ela deve obedecer aos seguintes critérios. 1. Não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Aplicar integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. E 3. Manter a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Ou seja, requisitos esses que aquilo que eles recebem de ajuda vai ser convertido exatamente para essa ajuda, ou seja, não vai ser desviado no decorrer do caminho, né? Ou no linguajar mais simples, no meio do caminho, né? Ainda falando sobre essas imunidades tributárias, nós temos leis ordinárias que vão tratar sobre essa matéria, ou sobre esse setor, como é o exemplo aí da Lei 12.101 de 2009, que trata exatamente do SEBAS. Quem trabalhar nessa área, a área das entidades filantrópicas, conhece muito esse cadastro aqui, que é o SEBAS, porque hoje em dia você só pode receber você só pode fazer parte, você só pode atuar nessa área se você tiver esse cadastramento perante o SEBAS. E o que acontece? O SEBAS, ele veio para tentar organizar o setor. Por quê? Porque enquanto você não tem uma organização, cada órgão de fiscalização, ele fazia uma exigência diferente.
Então você tinha que se adequar ao Tribunal de Contas, às vezes o Tribunal de Contas da União, depois o Tribunal de Contas do Estado, depois você tem que se adequar ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual. Então, essas entidades que fazem a fiscalização, às vezes, elas estabeleciam critérios diferentes. E para cada um, você precisava se adequar a cada um deles. Então, para a instituição, às vezes ficava meio difícil, porque era muito burocrático. Ah, esse daqui cobra isso, mas não cobra aquilo. Ah, naquele outro cobra X, mas não cobra Y. Esse daqui cobra Z, mas não cobra X nem Y. Então, era muito complicado. Quando se faz essa legislação, ela veio exatamente para isso, para nortear, para direcionar o trabalho de todo mundo. E aí, tanto as instituições quanto os órgãos de fiscalização, eles passaram a saber o que era para ser feito e o que não precisava ser feito. O que eles não precisavam cobrar mais. E aí, impedia isso e, no caso, puxava a atenção desse determinado setor. Então, por isso que era necessário você dar esse norte para o setor que foi colocado exatamente nessa lei, a Lei 12.101 de 2009. É interessante nós entendermos que, hoje em dia, se houver alguma resistência da administração pública ao exercício desse direito de imunidade dessas instituições, com base tanto na Constituição quanto no Código Tributário Nacional, a essas instituições é dado o direito deles entrarem com ações judiciais tributárias. Ou seja, deles pedirem à justiça que reconheça o direito que foi estabelecido, ou na Constituição, ou na legislação. E aí nós já vimos que aquilo que é estabelecido na Constituição é repetido perante o Código Tributário Nacional. Aqui nós colocamos também a garantia dessa imunidade, né, e que você pode exigi-la, inclusive se o servidor público ele age tentando cobrar da instituição alguma coisa errada, ele pode vir a incorrer em um crime, que é exatamente o crime de excesso de exação, previsto lá no artigo 316 do Código Penal, onde o seu parágrafo 1º diz: se o funcionário exige tributo ou contribuição social que cabe ou deveria saber indevido ou quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, ele incorre em crime. E aí a pena dele é de reclusão de 3 a 8 anos e multa. Meus caros, até aqui vocês estão conseguindo acompanhar? Alguma dúvida? Sim, professor. Ótimo, excelente. Se vocês tiverem alguma dúvida, porque esse tema aqui é um tema que é bastante simples, né? E a gente tentou falar, nesse primeiro momento aqui, somente das associações, que são aquelas que vocês utilizam mais. Se vocês tiverem interesse, vocês podem acessar essa ferramenta, que é o mapa das organizações da sociedade civil, do IPEA. O endereço está aqui, é https://mapa.osc.ipea.gov.br, onde esse mapa ele dá estatísticas, dados concretos por estado e por município, ele dá um glossário sobre essas instituições e também ele já coloca as perguntas frequentes, além de colocar alguns exemplos, como é o caso de alguns editais. Por que nós optamos por tratar dessa temática aqui? Porque essa temática, como vocês vão ser administradores públicos, vocês podem muito bem trabalhar não só dentro das administrações públicas. Eu acho que a maioria de vocês deve estar pensando em concurso público, né? Ou ter um cargo comissionado dentro da administração pública. Mas vocês também podem trabalhar nesses outros setores. E hoje em dia, pelo fortalecimento do terceiro setor, vocês têm uma excelente oportunidade de trabalhar nessas instituições. Você pode trabalhar no OS, no OSC, você pode trabalhar no OCIP. Enfim, hoje em dia você tem várias opções onde você possa exercer o seu papel de profissional. Por quê? Porque como existe uma relação, você vai trabalhar em conjunto com o Estado, a função do administrador público ele é de vital importância dentro dessas instituições. Tá certo? Então, se fosse uma pessoa que participasse de alguma dessas instituições do terceiro setor, com certeza iria indicar
um administrador público para participar dessa instituição, porque o conhecimento dele é imprescindível para essas instituições. Até aqui alguma dúvida? Não.